Irmãos, vamos orar ao nosso Senhor. Senhor nosso Deus, Pai amado, Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por todas as bênçãos que o Senhor vem nos concedendo. Que o Senhor possa me ajudar a conduzir a sua palavra, que o Senhor venha a me guiar, a falar tudo o que provém de Ti, Senhor. Que o Senhor possa estar com cada um de nós, para que possamos estar com coração e mente aberta, para receber a sua santa vontade, Senhor. Que o Senhor esteja com todos nós, nos abençoando, nos dando sabedoria, para que possamos entender a sua santa vontade. Em nome do nosso Senhor e Pai amado. Amém. Amém. Bom, irmãos, nós vamos dar continuidade ao livro de Levítico. No último estudo, tivemos a oportunidade de finalizar falando sobre o acontecimento de Números capítulo 25, falando sobre também a importância do sacrifício, e ficou de nós comentarmos sobre a expiação, porque até então nós vimos a importância do sacrifício para remir o pecado do povo, aquilo que se mostrava impuro era purificado por meio do sacrifício, e assim eles conseguiam ter uma comunhão com Deus, conseguiam viver em harmonia com Deus. Agora, falando sobre o sacrifício, nós vimos lá em Levítico capítulo 25, nós vimos o caso onde Finéias, ele faz a expiação pelo povo ao matar aqueles que estavam cometendo um pecado. Diante disso, nós percebemos que realmente o salário do pecado é a morte, uma morte física que alcança aspectos espirituais. Agora, eu quero dar continuidade com os irmãos falando sobre a expiação e o seu significado no livro de Levítico, porque nós vemos o Números capítulo 25, ele mostra aquele ato de Finéias. Finéias é considerado zeloso por fazer aquilo e fala que ele fez expiação pelo povo. Agora, o que seria essa expiação? O que quer dizer a expiação? Então nós vimos que a morte de um animal, de algum modo, ele substitui a morte que o ser humano deveria, no caso, sofrer. Mas quando é feita a expiação, a morte que estava sobre o ser humano é passada para o animal é sacrificado, morto e o sangue é derramado. É feita a expiação. E normalmente isso é feito pelo sacerdote, nós vimos sobre essa questão também. O sacerdote faz o sacrifício, e uma possível derivação de expiação que nós podemos entender, eu quero trazer mais para uma perspectiva mais atual, para nós conseguirmos compreender o significado dessa expiação, é purificar ou limpar. Está exatamente de acordo com o contexto que nós olhamos em Levítico. Quando nós olhamos para Levítico capítulo 16, Levítico capítulo 16, verso 33. Levítico capítulo 16, verso 33, é dito: fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar. Também a fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. É interessante que o termo de expiação aqui, ele fala de expiação pelo santuário. Mas o santuário, ele é algo vivo, algo que peca deliberadamente? Não. Então, o significado aqui é de limpeza, de purificação. Agora, como nós podemos entender isso na prática? Fazer a expiação é pagar o preço de um resgate. Nós vemos algo semelhante se tratando de dinheiro. Quando um homem é condenado à morte, ele pode pagar o resgate pela sua morte. Quando nós olhamos para Êxodo capítulo 21, verso 30. Caso, porém, lhe peça um pagamento, poderá resgatar a sua vida pagando o que for exigido. Então, basicamente aqui, um homem que é condenado à morte, é interessante aqui que quando fala verso 28, se um boi chifrar um homem ou uma mulher, causando a morte, o boi tem que ser apedrejado até a morte, e a sua carne não poderá ser comida. Mas o dono do boi será absolvido. Agora fala no verso 29, se todavia o boi que costumava chifrar e o dono, ainda que seja alertado, não manteve preso e matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e o dono também será morto. Olha, nós vemos aqui um contexto onde a pessoa tem um boi. Ela sabe que o boi é perigoso. É como se a pessoa tivesse um Rottweiler ou qualquer coisa do tipo. A pessoa sabe que aquele cachorro é perigoso.
e ainda assim ela age com displicência e deixa ali o cachorro fugir e matar alguém. Qual é a condenação deste homem? A morte. A do cachorro também. E aqui, qual é o meio que é dado para essa pessoa não receber a morte? Ela pode, no caso aqui, caso lhe peçam um pagamento, poderá resgatar a sua vida pagando o que for exigido. Então, caso a pessoa, a família ali, que tinha aquele parente que foi morto, decidir, olha, você pode pagar e aí você estará livre dessa condenação que causará a sua morte. E aí esse homem é expiado. É um preço de resgate. Nós vemos algo semelhante também em Provérbios. Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6. Nós estamos estudando Provérbios com o irmão. E Provérbios capítulo 6, versos de 32 a 35. Vou pegar na Provérbios capítulo 6, versos de 32 a 35. É dito: o que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará. Porque o ciúme excita o furor do marido, e não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com um resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Aqui também é tratado sobre essa questão do resgate, como se fosse uma expiação. Aquele que adultera, ele tem um preço por cometer esse adultério. E aqui fala que mesmo que ele pague o preço do resgate, ainda assim, seja um resgate com muitos presentes, ainda ele não alcançará o verdadeiro resgate. Então, quando nós olhamos para Levítico e é dito sobre a expiação, nós podemos entender como um resgate. No caso, aquele que estava perdido, que estava sob condenação, ele é resgatado através do sacrifício. Quando nós vemos esse termo fazer expiação, ele pode ser traduzido então como pagar um resgate pela vida de alguém. Em certas passagens, vários pagamentos monetários faziam o significado de expiação, como nós vimos, pagar um resgate. Quando nós olhamos também para Êxodo capítulo 30, verso 15, Êxodo capítulo 30, verso 15. Os ricos não contribuirão mais, nem os pobres darão menos, que 6 gramas quando apresentarem a oferta ao Senhor, como propiciação por sua vida. Então, aqui também nós vemos o significado através também do dinheiro. Então, quando nós vemos essa expiação, é importante nós entendermos como uma substituição. Eu tinha morte e agora eu ganhei a vida através desse sacrifício. Bom, então, por meio da morte do animal e dos rituais que se seguem, os homens são resgatados da morte que seu pecado causou e sua impureza merece. E nós vemos pelo menos 3 partes envolvidas em todo o sacrifício: Deus, o sacerdote e o adorador. Já vimos que em Levítico insiste que o sacrifício ele precisa ser oferecido em resposta ao chamado de Deus, da ordem que ele dá, e não por iniciativa própria, a fim de que seja um sacrifício eficaz para trazer expiação aos homens. O livro também mostra que a execução correta de rituais por si só, ela não traz algo suficiente, é necessário o perdão que vem da parte de Deus. Agora, em aspectos mais práticos, irmãos, quando nós olhamos para o Novo Testamento, é dito sobre a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele foi um sacrifício que fez expiação pelo nosso pecado. Diferentemente dos sacrifícios em Levítico, a crucificação, ela tinha esse objetivo específico de trazer para nós, no caso, a substituição da morte para a vida. E, diferentemente do sacrifício que nós vemos no Antigo Testamento acontecendo recorrentemente, inúmeras vezes, o sacrifício do nosso Senhor acontece uma única vez. Eu separei 2 passagens. 1 João, capítulo 2, que eu quero comentar com os irmãos sobre esta questão. 1 João, capítulo 2, versos 1 e 2. 1 João, capítulo 2, versos 1 e 2. Irmão Ricardo, tu pode fazer a leitura pra gente, por favor? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Todavia alguém pecar, temos advogado Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro.
Perfeito, muito obrigado, irmão. Eu quero focar quando ele fala aqui sobre a propiciação no verso 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. As Escrituras falam sobre que nós estávamos mortos em nossos delitos e Cristo nos trouxe a vida. Agora, quando nós falamos sobre propiciação, tem um comentário muito interessante aqui que eu quero ler para os irmãos, falando sobre a propiciação. Eu achei muito interessante, traduz uma palavra encontrada apenas em 2 locais do Novo Testamento. Nós vemos também lá no Evangelho, no livro de 1 João, capítulo 4, verso 10, sobre a questão da propiciação também. E em todos os casos, exceto um, ele se relaciona com a remoção da culpa causada pelo pecado. E na maioria das menções, isso é efetuado por meio do sacrifício. Então, a palavra, ela entrega o significado de expiação, que é a remoção da culpa e a purificação dos pecados, também com a propiciação, que seria apaziguar a ira de Deus que cai sobre aquele que peca. Então, nós vemos esses 2 significados, a remoção da culpa, a purificação daquele que comete o pecado, mas também a apaziguação da ira de Deus em relação aos pecadores. Então, isso implica que a propiciação, ela precisa de um advogado junto ao Pai que venha intervir por cada um de nós, pelos nossos pecados. Então, um outro ponto aqui é que fala de todo mundo. Quando nós vemos o final do verso 2, mas também pelos pecados de todo o mundo. Esse sacrifício do nosso Senhor, ele foi feito para todos. Infelizmente, nós vemos muitas pessoas falando, não, foi feito para alguns povos, e dependendo do contexto, não, algumas regiões, e fazem uma interpretação errada. Mas existem inúmeras passagens que falam, o Senhor se sacrificou por todos. Mas essa sacrificação, infelizmente, ela é eficaz somente para alguns, que são aqueles que se voltam para o Senhor. Então o Senhor se sacrifica por todos, mas as pessoas alcançam ali o objetivo que o Senhor queria trazer por meio da sua crucificação somente para aqueles que se achegam a Ele. Quando nós olhamos lá no sacrifício em Levítico, faz sentido uma pessoa sacrificar por outra pessoa. Por exemplo, eu cometi o meu pecado. Eu não vou atrás do sacerdote ali no tabernáculo, colocar a mão no animal que está sendo sacrificado e alcançar o perdão. Eu fico longe, eu não faço esse ato. Aí vem outra pessoa que vai lá, comete um pecado e procura a expiação pelos seus pecados. Eu vou alcançar a expiação, sendo que eu estou longe de buscar essa expiação, longe de buscar esse perdão de Deus. Não faz sentido. O sacrifício do Senhor é somente para aqueles que buscam a Ele. E isso é muito bem ilustrado em Hebreus. Hebreus capítulo 9, verso 26. Hebreus capítulo 9, verso 26. Irmão Guilherme, tu pode fazer a leitura pra gente? Hebreus capítulo 9, verso 26, por favor. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sobrevivido desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar Deus sacrifício e pecado. Perfeito, muito obrigado, irmão. É muito interessante aqui, fala sobre o Senhor e é necessário que ele tivesse sofrido. Ora, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, o que acontece? Se manifestou de uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Quando nós olhamos para isso, nós vemos justamente o sacrifício do Senhor foi único, aconteceu uma única vez, essa única vez que aconteceu foi para todos aqueles que buscam a Ele. Então é um sacrifício que acontece uma única vez e tira o pecado de todos aqueles que buscam ao Senhor, que permanecem nele. Então é importante nós sempre pensarmos nisso. Nós refletimos sobre a importância do sacrifício do nosso Senhor que Ele efetuou por cada um de nós. Agora, mesmo que no sacrifício do Antigo Testamento, nós vemos que precisava haver uma resposta de fé e arrependimento para que o homem desfrutasse dos efeitos do sacrifício. Não é diferente com o sacrifício do nosso Senhor. Efésios capítulo 1 e 2 falam muito sobre essa questão de buscar ao Senhor. As Escrituras, o Evangelho fala para nós permanecermos na videira. Então, é importante nós permanecermos com Cristo para nós alcançarmos o poder
do sangue do Senhor em nossas vidas. Irmãos, esse ponto do sacrifício eu quero finalizar por aqui, mas eu abro para comentários, para dúvidas, se os irmãos tiverem. Se os irmãos tiverem algum comentário, fiquem à vontade. Ou dúvida? A gente tem que tomar cuidado, né? Porque, infelizmente, a gente vive numa nação, não só essa nossa nação do Brasil, outras aí, que as pessoas estão acostumadas a viver endividadas. Né? Estão acostumadas a viver endividadas. E esse costume de viver endividado pode gerar uma insensibilidade para essa verdade que a Bíblia fala, né? Que Jesus pagou o preço do nosso pecado, nos resgatou para a salvação. Né? Por a gente estar aqui, às vezes as pessoas podem não dar tanto valor a isso, mas no dia do juízo, onde infelizmente alguns seriam lançados para a perdição eterna, essa verdade vai ficar extremamente clara nos olhos de todos. Quanto valeu a pena você ter dado valor a esse sacrifício? Ter dado valor, se apegar a esse, não sair fora da área, né, desse perdão. A gente tem que aprender a valorizar isso a partir da hora. Né? Se a gente não valoriza isso, a gente distancia da presença de Deus, a gente vai perder nossa alma. Então, é uma coisa que tem que tomar cuidado para não essa sensibilidade, né? Às vezes as pessoas elas pensam que a graça é um cheque com fundos para você pecar à vontade. Isso aí é uma distorção perversa, tudo do inimigo, né? Não, a graça é o preço que Jesus pagou para você se arrepender dos seus pecados, parar de adquirir mais dívidas, né? E mudar sua vida, né? E você tentar mudar, buscar dar abertura para Deus mudar sua vida, se esforçar para abrir mão daquela vida que estava te conduzindo. Isso que é graça. A oportunidade que Deus te dá de você mudar. Perfeito. Então a gente tem que agradecer ao Senhor por isso. E nessa tentativa de mudança, às vezes acontece alguma coisa fora da rota, mas ainda a gente sabe que tem esperança para continuar tentando mudar, porque Cristo pagou o nosso preço. Então a gente tem que se alegrar muito com isso. Perfeito. Uma coisa que reforça, os versos adiante desse mesmo capítulo de Hebreus, reforça justamente o que tu disse, o verso 28 de Hebreus capítulo 9, ele diz: assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Então, Cristo se sacrificou uma única vez. Aqui fala, é interessante, por muitos, não fala por todos. É justamente aquele motivo que a gente tinha comentado. O sacrifício é eficaz para aqueles que buscam ao Senhor, que aguardam nele. Então, uma única vez, para tirar os pecados de muitos, porque o pecado só é tirado para aquele que o busca, e ele aparecerá uma segunda vez. Não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que aguardam, aqueles que têm fé. Não uma fé morta, como Tiago reforça, mas uma fé viva que obedece ao Senhor. Então, nós devemos sempre lembrar disso. É algo importante. Muito obrigado. Sim. Porém, eu quero fazer uma ressalva ao comentário que eu disse. Do outro lado, uma pessoa que já foi muito endividada, está num país que, infelizmente, por N motivos que eu não vou ficar aqui discorrendo, tem o costume de, às vezes, estar endividado. Isso pode gerar uma insensibilidade. Porém, aquele que já foi muito endividado, já pode chegar ao ruína, e alcançou, né, conseguiu colocar as coisas em dia, pode ter uma gratidão muito grande por aqueles que o ajudaram a sair daquele fundo do poço. E como ele sentiu na pele, como é difícil estar no fundo do poço, ele se esforça para cair mais ali. E essa verdade está na Bíblia. Jesus já me falou, Simão, né, o nome do fariseu. Vamos esperar passar o... Sim. Jesus falou lá para aquele fariseu, Simão, tinha dois homens. Um homem que devia 500 denários e outro que devia 50. Ele viu que os dois não tinham como pagar, ele perdoou as duas dívidas. Quem você acha que vai amar mais essa pessoa que perdoou a dívida? Aquele que devia 500 ou aquele que devia 50? Ele falou, eu acho que devia mais, né? Porque a dívida era maior. Pois bem, olha só essa aqui, ó. Olha como ela está me tratando. Olha como você está me tratando. Os dois eram devedores. O que é triste é quando a pessoa deve muito, não mostra gratidão. Deus perdoou, Deus não mostra gratidão para Deus e ainda não se compadece daqueles que devem menos. Isso que ele tem que tomar cuidado. Né? Tem que mostrar essa gratidão para o Senhor a favor da nossa dívida. Perfeito. Bom, mais algum comentário? Bom,
Agora, para finalizar os pontos que eu tinha já acertado com os irmãos, eu quero falar sobre a Aliança do Sinai, que vai reforçar essa questão da fidelidade que Deus tem para aqueles que o buscam. A aliança, ela é mencionada raramente no livro de Levítico, de forma direta, mas ela, em seu contexto, está presente em todas as partes. Então, quando nós vemos para Levítico, a palavra ela aparece cerca de 10 vezes no livro, e a maior parte acontece ali no capítulo 26 de Levítico. Mas embora a palavra ela seja consideravelmente rara no livro, as ideias relacionadas à aliança que Deus firmou com o seu povo é algo extremamente presente. Ela sempre permanece no livro. Então, assim como a presença de Deus, a aliança é um dos conceitos mais fundamentais que orientam o livro de Levítico. Levítico, ele é uma continuação ali de Êxodo, tratando ali do contexto de Êxodo. E quando nós olhamos, por exemplo, o capítulo 32, ele descreve de Êxodo, no caso, descreve uma violação da aliança, onde o povo, ele adora um bezerro de ouro. E ali eles quebram a aliança que Deus havia firmado lá no Monte Sinai com o seu povo. E diante disso, nós vemos uma renovação dessa aliança acontecendo e Deus ali abençoando o seu povo, o povo construindo o tabernáculo onde Deus habita entre o seu povo. E Levítico ele explica como essa adoração dentro da aliança ela deve ser conduzida. E depois, como o povo deve se comportar também. E ela se encaminha no final de Levítico, no capítulo 26 ali, falando sobre bênçãos e maldições. Eu quero fazer a leitura de Levítico capítulo 26 com os irmãos. Levítico capítulo 26. Levítico capítulo 26. Levítico capítulo 26, verso 46. Levítico capítulo 26, verso 46. Fala um resumo de tudo. São esses os decretos, as ordenanças e as leis que o Senhor estabeleceu no Monte Sinai, entre ele próprio e os israelitas, por intermédio de Moisés. O contexto da aliança, um tratado da lei, realça aspectos importantes dessa aliança. A lei é algo que reforça como manter essa aliança, como manter essa comunhão com Deus. Quando nós olhamos para isso, é importante nós pensarmos que Deus transmitiu a sua lei aos israelitas depois de eles serem resgatados, serem redimidos do Egito, onde eles estavam em escravidão, presos e sendo oprimidos. Então, a aliança ela se revela em um contexto de graça, de redenção. E em Levítico nós vemos o Êxodo sendo mencionado como uma razão para cumprir a lei. Olha que interessante. Êxodo capítulo 11, verso 15. Levítico capítulo 11, verso 15. Levítico capítulo 11, verso 15. Qualquer espécie... Acho que eu marquei errado. Vamos para Levítico capítulo 18, marquei essa passagem errada. Perdão, irmãos. Levítico capítulo 18 também fala. Verso 3. Levítico capítulo 18, verso 3 fala: não procederam como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde os estou levando. Não sigam as suas práticas. Então, o que é dito aqui para eles permanecerem obedientes? O Senhor lembra que eles estavam sob escravidão, eles receberam a redenção, Deus mostrou a graça deles, e agora eles estão estão diante de uma aliança com o Senhor, e por isso eles devem permanecer firmes na lei do Senhor, pois o Senhor já se mostra em graça a eles. É muito interessante e eu quero que os irmãos guardem isso em mente. O fiel, ele deveria tratar os estrangeiros como nativos, pois eles também foram estrangeiros na época do Egito. Quando nós olhamos para Levítico capítulo 19, verso 34, Levítico capítulo 19, verso 34, é dito: como natural, será entre vós o estrangeiro, que peregrina convosco. Amá-lo-eis como a vós mesmos, pois sois estrangeiros. Fostes na terra, pois estrangeiros fostes na terra do Egito.
eu sou o Senhor vosso Deus. O Senhor faz a lembrança. Olha, vocês também foram estrangeiros lá na terra do Egito, e como vocês foram estrangeiros, também vocês devem receber com amor aqueles que estão com vocês nessa peregrinação, que estão morando com vocês. Vocês devem demonstrar o amor também, porque Deus demonstrou amor com vocês quando vocês estavam presos, quando vocês estavam em escravidão. Agora, um segundo ponto, embora Israel ele tivesse sido salvo da escravidão egípcia, o chamado para ser povo de Deus não significava que os israelitas fossem livres para fazer o que bem entendessem. Olha, o Senhor livrou vocês da escravidão. Vocês agora são livres, mas isso não significa que vocês alcançam uma liberdade irrestrita, uma liberdade que vocês podem fazer o que vocês bem entenderem. Não, na realidade é o oposto disso. Como nação santa, eles precisam manter-se puros do pecado e da impureza, a fim de que a ira de Deus não caísse sobre eles. Levítico, ele realça que se um destino desse tipo sobrevier a Israel, no caso um castigo, isso não acontecerá apesar da aliança, mas por causa da aliança. Olha, a ira de Deus vem sobre aqueles que desobedecem. Mas a ira de Deus vem sobre aqueles que desobedecem porque uma aliança foi firmada, porque uma lei foi firmada. Então, é importante nós termos isso em mente também. O próprio Deus punirá o seu povo que for desobediente. Capítulo 26 de Levítico, versos 24 e 28. Capítulo 26, verso 24 e 28. Verso 24 diz: eu mesmo me oporei a vocês e os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Verso 28. Então, com furor, me oporei a vocês e eu mesmo os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Então, a ira de Deus recai sobre aqueles que são desobedientes, porque Deus firmou uma aliança, um compromisso, um tratado. Mas no momento em que esse tratado, essas leis são desrespeitadas, Deus ele traz juízo. Deus é o Senhor e o Senhor deve ser obedecido. Quando nós olhamos para Amós, por exemplo, Amós capítulo 3, Amós capítulo 3, verso 2. Amós capítulo 3, verso 2, é dito: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Então, de todo o povo, Deus escolheu. Mas por Deus ter escolhido esse povo, Deus vai somente acariciar? Não, Deus vai punir. O pai que é bom para com seu filho, disciplina o seu filho. Então, justamente por haver essa aliança, existe a punição de quando ela é quebrada por aqueles que não respeitam a lei do Senhor. O propósito das maldições, que é dito lá em Levítico capítulo 26, era fazer com que Israel se afastasse dos seus maus caminhos e dessem ouvidos a Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, Levítico capítulo 26, verso 18, é dito: se depois disso tudo vocês não me ouvirem, eu os castigarei 7 vezes mais pelos seus pecados. Se depois disso tudo vocês não me ouvirem. Então, depois de todo esse castigo, vocês não me ouvem, haverá mais castigo. Mesmo eu firmando uma lei com vocês, propondo um sacrifício, vocês não me buscam, não ouvem a minha lei que eu trago a vocês, eu os castigarei. Muitas vezes as pessoas falam: nossa, eu vivo uma vida tão pequena, eu vivo uma vida tão curta, e se eu não me volto ao Senhor, eu ganho uma eternidade de castigo. Isso exato. Se eu me volto, eu tenho uma eternidade de felicidade. Exato. O egoísmo da pessoa fecha os olhos dela para essa possibilidade. Exatamente. E se você tem a possibilidade de ser eternamente feliz, você também tem que ter a possibilidade de ser eternamente infeliz, senão o livre-arbítrio não existe. Exato. E quando as pessoas acusam Deus de trazer um juízo que é muito severo, que é muito grande, e acusam Deus de injustiça, eles estão recusando a Deus mesmo. Deus é justo. Se Deus traz um castigo que ele diz que é eterno, é porque ele é justo. Então nós devemos lembrar disso. Deus é justo. E se ele traz um castigo, é por justiça, porque nós temos um Deus justo. Então, os israelitas, eles também recebem a garantia de que Deus estará pronto para recebê-los quando eles perceberem que estão em erro e confessarem seus pecados e mudarem seus caminhos. E eu quero finalizar com esse ponto.
que fortalece o que o nosso irmão comentou. Aquele que busca alcança uma felicidade eterna. Então, Levítico capítulo 26, versos 40 e 41. É dito: mas se confessarem os seus pecados e os pecados dos seus antepassados, sua infidelidade e oposição a mim, que me levaram a opor-me a eles e a enviá-los para a terra dos seus inimigos, se seu coração obstinado se humilhar e eles aceitarem o castigo e aceitarem o castigo do seu pecado, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaac e da minha aliança com Abraão, e também me lembrarei da terra. Olha, aqueles que buscam ao Senhor, que reconhecem os seus pecados, que, no caso, confessam o seu pecado para Deus, alcançam a redenção do Pai. Então, ao mesmo tempo que o Pai castiga aqueles que se afastam dele, Deus traz a bênção para aqueles que se aproximam dele. Deus está o tempo todo com os braços abertos para receber aqueles que o buscam. Então, quando nós olhamos para o capítulo 40, verso 44, é dito: apesar disso, quando estiverem na terra do inimigo, não os desprezarei, nem os rejeitarei para destruí-los totalmente, quebrando a minha aliança com eles, pois eu sou o Senhor, o Deus deles. Então, enquanto eles estiverem em juízo, Deus não se afasta. Deus está presente, pronto para receber aqueles que o buscam. É importante porque muitas vezes nós pecamos, nós ficamos com vergonha de se aproximar de Deus, nós tentamos se afastar de Deus de alguma forma, mas sem Deus nós não alcançamos o perdão, nós não alcançamos a salvação, nós necessitamos se aproximar de Deus, confessar os nossos pecados, confessar os nossos erros, para que Deus nos receba de braços abertos e conceda o perdão a cada um de nós. Mesmo que pecarmos, nós devemos sempre buscar ao nosso Senhor. Então, na nova aliança não é diferente. Lá em João capítulo 14, verso 25, diz que aquele que ama ao Senhor obedece. E por fim, na nova aliança, Deus também oferece uma certeza de fidelidade eterna para o seu povo. Eu quero finalizar com a leitura de Evangelho de João, capítulo 10, verso 28. Evangelho de João, capítulo 10, verso 28. Evangelho de João, capítulo 10, verso 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Nós temos a promessa de que, se permanecermos no Senhor, o Senhor vai estar conosco. Então, quando nós pecamos, é importante nós buscarmos ao nosso Senhor, que se sacrificou por cada um de nós. Reconhecermos que estamos longe do caminho dele e que precisamos andar no caminho dele para ter comunhão com ele. E tendo comunhão com o nosso Senhor, nós alcançamos o perdão dele. Então, irmãos, que possamos sempre buscar estar próximos da vontade do nosso Senhor, reconhecendo os erros que cometemos, os desvios que cometemos, confessando esses erros para com o nosso Senhor, se arrependendo deles, andando em retidão, sempre buscando ao nosso Senhor, pois Ele nos oferece perdão. Que Deus nos abençoe, irmãos.